As eras foram se sobrepondo e trazendo novos desafios em meio às suas transformações. O jovem de hoje, que não conheceu esse mundo dos anos 70, 80, encontra agora à sua frente outra situação em termos de ofertas no mundo do trabalho. O que não significa que tenha se tornado mais fácil ou que a construção de uma carreira profissional percorra trajetos mais favoráveis para quem está começando. O comércio é um dos setores com mais oportunidades de emprego para os jovens por exigir pouca qualificação, oferecer salários baixos e associar os produtos à vitalidade e à beleza próprias da juventude. Segundo o DIEESE, cerca de 25% dos inseridos no comércio são jovens entre 16 e 24 anos, cuja inexperiência, bem como a necessidade de ter uma renda, pressiona-os a aceitar, muitas vezes, extensas jornadas de trabalho, abrindo mão de direitos trabalhistas. Essa situação afasta os jovens da escola e limita as condições para a construção de um projeto para suas vidas. Esse cenário precário e já conhecido por nós trata-os de maneira perversa e compromete seu futuro pessoal, social e produtivo. E as transformações continuam a ocorrer num mundo igualmente em transformação e globalizado, gerando incontáveis incertezas e, naturalmente, muitas angústias. Esse cenário também nos leva a assumir que é necessário conhecê-lo muito mais para que possamos apoiar e orientar os jovens a se preparar adequadamente e melhor buscar a condição para atuar com dignidade, competência e, se possível, perenidade, se ela for desejada. Esse é um tema especialmente amplo, mas que interessa à escola, que tem como centralidade do seu currículo o projeto de vida dos estudantes. As escolhas serão deles, assim devem ser. Aos seus apoiadores, cabe ajudá-los a expandir seu céu e enriquecer suas possibilidades para que as chances de escolha sejam as mais acertadas possíveis, sempre de acordo com seus valores, expectativas e projetos. Bem-vindos sejam os futuros artistas, gestores da informação, professores, marinheiros, cirurgiões, técnicos em saúde, médicos, engenheiros, empreendedores, fotógrafos e muitos outros jovens profissionais que um dia tiveram os seus sonhos gestados nas escolas MTI, apoiados por educadores como você. Obrigado, professor, por fazer parte desse projeto. Precisamos falar do papel e o perfil do professor de pós-médio. O papel do professor é orientar os estudantes na trajetória escolhida para a realização de seus sonhos, independente de quais eles sejam. Não é papel do professor frustrar o sonho de nenhum de seus estudantes. Levar os estudantes a refletirem sobre as ações e etapas que atravessarão e sobre os mecanismos necessários para chegar lá. Também é de desafiar e estimular os estudantes sempre. O perfil do professor, bem, ele precisa ter disposição para atuar como parceiro de uma construção única, que deve ser encarada como uma rara chance de futuro. Ele também precisa ser capaz de inspirar o jovem e ser afirmativo em sua vida. Resgatando o projeto de vida de nossos estudantes, precisamos trazer algumas questões que devem ter sido trabalhadas no primeiro e no segundo ano. O que sei fazer bem? O que eu adoro fazer? O que diz o mercado? Que diferença posso fazer? Que oportunidades se apresentam numa projeção para o futuro?
O que me faz feliz? Perguntas que agora certamente se reapresentam sobre outra perspectiva em termos de maturidade e de expectativa. Escolher uma profissão é muito mais do que fazer uma opção por um curso de graduação ou tecnológica, uma carreira ou uma organização, um concurso, ou mesmo empreender e ter seu próprio negócio. Na verdade, é o reflexo da identidade, tanto pessoal quanto ocupacional, e de seu projeto de vida. E ocorre num momento de vital importância, pois a necessidade do jovem em assumir compromissos e de se colocar frente à vida adulta significa uma profunda mudança de seu papel no mundo, levando a questionamentos, dúvidas e incertezas. E é nesse momento que então precisamos dedicar tempo para responder a questões como: o que ele realmente gosta de fazer? Qual é o estilo de vida que ele pretende ter? Qual é o tempo do qual poderá dispor até obter a remuneração que satisfaça além de suas necessidades básicas? Professor, não se trata de receita, nem mapa do tesouro, mas do compartilhamento de conhecimento e de experiências. Passando para a parte prática das aulas de pós-médium, nós podemos usar as aulas estruturadas, aquelas que já foram colocadas no material de apoio, como temas a serem tratados nas aulas. Nós podemos usar seminários, visitas técnicas, indo nos campos universitários, indo em algumas empresas ou no próprio comando de uma força militar. E nós ainda temos a estratégia dos aulões. Então, nós vamos agora falar cada uma delas, tá bom? Falando das aulas estruturadas, professor, é importante que elas sejam intercaladas com os seminários, com os aulões, com as visitas técnicas. À medida que você vai desenvolvendo determinado conteúdo, determinado tema, você vai trazendo essas outras possibilidades para o seu planejamento. Então, no seu plano de aula, você já precisa se organizar para que tenha uma quantidade de aulas dadas com os temas trabalhados e o desenvolvimento das outras atividades. Falando do conteúdo das aulas, o material, que é o mundo de possibilidades, o caderno colocado para vocês. Nele a gente tem um primeiro tema que é a coordenada do GPS para a universidade, onde a gente precisa trazer o ingresso na universidade, os principais cursos universitários existentes no país. A gente precisa mostrar as possibilidades de se entrar na universidade. O que o campus pode oferecer? Muitos acham que é impossível entrar ali porque ele não vai conseguir se manter. Então, nós podemos trazer as possibilidades das bolsas, tanto de iniciação científica quanto de extensão, as moradias universitárias, os restaurantes subsidiados, a gratuidade, as cotas. A gente precisa mostrar que o mundo da universidade é para os nossos estudantes. Também podemos trazer uma das possibilidades de acesso mais rápido ao mundo de trabalho, que é com o mundo tecnólogo. Essa é uma segunda aula. Em uma outra, a gente vai trabalhar a carreira militar. E aí nela, a gente pode trazer as Forças Armadas, seja aeronáutica, exército ou marinha. Também podemos falar das carreiras da Polícia Militar, da própria Polícia Federal. Trazer as possibilidades dessas carreiras, as vantagens para além do salário. Ainda podemos falar do empreendedorismo em uma outra aula. E aí a gente pode trazer
pessoas para falarem de como foi criar seu próprio negócio, online, fisicamente, o perfil do empreendedor, os principais tipos de empresas, setores, os conceitos gerais de administração. E nós ainda precisamos trabalhar o mapa mundi do trabalho, que seriam as exigências do mercado do trabalho. O primeiro currículo, atitudes para não se conseguir um emprego. E aí, para isso, a gente precisa resgatar as aulas de projeto de vida, né? Empregabilidade, trabalhabilidade, palavras-chave na esfera produtiva do século XXI. Sobre os aulões. Os aulões são aulas preparadas pelos professores para resolver questões clássicas do Enem. As questões devem ser elaboradas pelos professores da formação geral básica, aplicadas e gabaritadas pelo professor de pós-médio, devolvidas aos estudantes. Tem um caráter integrador dos componentes curriculares e as áreas de conhecimento, e são realizadas por duplas de professores de componentes curriculares de áreas em forma de rodízio, com materiais elaborados pelos professores. As aulas podem ser aplicadas em auditório, seguindo as regras e normas do dia da prova do Enem. A ideia é que os estudantes comecem a vivenciar o dia da avaliação. As escolas devem criar as estratégias adequadas à sua infraestrutura, o espaço, os recursos didáticos, as avaliações impressas, a utilização de auditório para acomodar mais de uma turma, utilização de recursos audiovisuais e dispositivos dinâmicos para atrair a atenção dos estudantes, tem se mostrado uma boa estratégia. Acompanhando as inscrições do Enem. Professor, acompanhe as principais datas do Enem. O período de isenção das inscrições, as documentações necessárias, o período de confirmação das inscrições, o dia da prova. Quem fez a inscrição? Se tiverem dificuldade, oriente. Use os recursos da escola para ajudá-los nesse momento. Se precisar, tire um dia para levá-los à sala de informática e juntos fazerem a inscrição. Não deixe que eles percam a inscrição e a oportunidade de fazer a avaliação por falta de recursos. Tabule os inscritos, acompanhe cada fase. E como é feita a avaliação do componente curricular pós-médio? O pós-médio é um componente da matriz curricular e se submete aos regimentos legais. A frequência deve ser registrada e contabilizada diariamente. A qualidade da participação do estudante nos processos de planejamento, execução e avaliação das atividades. O envolvimento pessoal e disposição em contribuir com o próprio desenvolvimento do autoconhecimento, da autonomia, da autorregulação, compromisso, a responsabilidade pessoal, entre outros comportamentos observáveis, também podem ser avaliados. Não tem atribuição de notas ou conceitos, mas de frequência. Então, as aulas precisam ser registradas no DED, assim como as frequências. Vamos apresentar agora algumas ideias práticas para inspirar o planejamento de suas aulas. A primeira delas é quanto à cartografia dos cursos. Você pode organizar seminários por área de conhecimento. E para isso, aproveitem os professores que você tem na escola, as pessoas que fazem parte do convívio escolar, traga-os para esse momento, para trocarem experiências com seus estudantes. Você pode também chamar universidades com seus catálogos de curso em cada área para apresentar as possibilidades de cursos nessas faculdades. Para apresentar o empreendedorismo no Brasil, a gente pode convidar alguns empresários da cidade para fazer uma mesa redonda de debates. Ainda para conhecer o dia a dia de um profissional,
recomendamos a vivência profissional sombra, que seria o seguinte: o estudante acompanharia o profissional durante o dia todo em sua agenda de trabalho. Ele aprenderia sobre a profissão e a carreira, iria assistir com ele como ele atua, como ele interage com os demais pares, como ele coloca-se diante das situações que incluem desde a leitura dos jornais pela manhã, reuniões, visitas a clientes, tarefas rotineiras da sua agenda. E ainda ele poderia conversar, fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre a função específica de quem estiver acompanhando, seja num consulado, num hospital, num supermercado, num quartel. Ainda temos a possibilidade de divulgar as informações sobre a estrutura do Enem, o funcionamento, a realização das avaliações. Uma boa estratégia é envolver os demais professores para apoiar no processo de orientação, sobretudo porque o Enem é uma questão muito mais ampla do que meramente a submissão de uma avaliação. E ainda podemos trabalhar a criação de um grande mural de caráter permanente na escola. Ele seria frequentemente atualizado com informações relativas aos processos seletivos dos vestibulares e de emprego. Ele tem que ser grande o suficiente para receber a extensa quantidade de informação sem que tenha que ficar priorizando em virtude do espaço disponível. E visualmente ele precisa ser estimulante para chamar e prender a atenção dos estudantes. Nós ainda podemos trabalhar um convite com os clubes de protagonismo. Muitas escolas já têm o clube de comunicação, que cuidam de jornais, informativos. Esses poderiam divulgar as informações, datas, editais dos processos seletivos e tudo mais que foi de interesse, que diga respeito a esse momento dos estudantes do terceiro ano. Ele, inclusive, pode ser o responsável pelo painel. Pode combinar internamente e dedicar uma pauta mensal com temas como carreira, profissional e escolhas, oportunidades e possibilidades, entre outras. Eles também podem entrevistar profissionais que sejam referência na sua cidade, no seu estado. E por último, e de grande importância, programe uma atividade de estímulo e de apoio ao estudante a ser realizada antes da aplicação das avaliações do Enem. É o que chamamos de o dia D. Ele seria numa sexta-feira, antes das avaliações. Você reúne os estudantes em um espaço da escola, convida toda a equipe escolar para transmitir uma mensagem de apoio, de crença, expectativa positiva em relação a eles, em virtude do que cada um investiu e se esforçou para chegar neste momento. Não se esqueça dos recados super importantes a respeito do que fazer antes e durante a avaliação. Professores, é muito importante que durante o desenvolvimento de suas aulas, fique claro que as universidades públicas são para todos. E as isenções de taxas, as datas, quem tem direito, a lei de cotas, precisam ser temas frequentes em suas aulas. Ao discutir o trabalho, é importante fomentar discussões acerca dos distintos modos de produzir e gerar renda, principalmente levando-se em conta a crise econômica e política vivida no país e as taxas de desemprego. Nesse sentido, falar de trabalho para um jovem que pretende iniciar sua carreira profissional através da inserção imediata no mercado implica não apenas tratar de questões relacionadas à existência do homem, sua organização social ou as exigências colocadas pelas novas tecnologias, mas é, sobretudo, tratar da valorização positiva do trabalho, sua colaboração no desenvolvimento e realização pessoal, tendo em vista o projeto de nação e a participação de cada um como protagonista de sua história e da história do país.